Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Moura, auxiliar da Assembleia de Deus em Santa Inês. E nós estamos, uma oportunidade que Deus nos dá de mais uma vez, trazer a palavra de Deus ao teu coração. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais. Você pode também visitar o nosso canal no YouTube, PR Moura Alves Oficial, e você vai encontrar no canal no YouTube mensagens para edificar a tua vida. Hoje nós vamos trazer a palavra de Deus ao teu coração com o tema O Namoro que Agrada a Deus. Nós tivemos aqui um problema técnico, mas já estamos voltando para trazer a ministração da palavra de Deus aos vossos corações. Para isto eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro do Bereshit, livro de Gênesis, que é o livro dos começos, das origens, Gênesis capítulo 24, e o verso de número 10 até o 14, que nos diz assim: E tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. Junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. Versículo 12. E disse consigo: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e dizer, darei ainda a beber aos teus camelos, que seja essa que o Senhor designar-te para o teu servo Isaque. E nisso verei que usar-te de bondade para com o meu senhor Abraão. Até o versículo 14, nós lemos a poderosa palavra de Deus. Quero dirigir a Deus uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, os teus filhos que estão nos assistindo neste momento, que a administração dessa palavra possa trazer uma edificação aos jovens e também aos adultos e aos pais, e que essa palavra edifique muitas vidas. Te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema proposto para essa ministração é o namoro que agrada a Deus. Nós estamos vivendo em pleno século XXI, em que muitas pessoas não têm uma orientação bíblica acerca de como deve ser o namoro do jovem crente. Logicamente que deve ser totalmente, radicalmente diferente do namoro daqueles que não têm o temor de Deus. E quero nesse momento mostrar que a palavra de Deus, no texto que nós lemos, faz uma referência quando o servo de Abraão, ele vai à região da Mesopotâmia para trazer uma noiva para Isaque. E ele faz uma oração, rogando a Deus, dizendo que a moça que vier buscar água no poço com o seu cântaro, e ele pedir de beber e a moça oferecer água para ele e para os seus camelos, seria uma prova de que aquela moça seria ideal para ser a companheira de Isaque. Mas eu quero trazer para você que está me assistindo aqui esta noite, que o namoro é uma fase de encantamento. E nesse período do namoro, tudo é bonito. Nesse período, defeitos não existem. Nesta fase, eles
tão extasiados pelo sentimento, não conseguem enxergar os defeitos. Então o casal consegue enxergar apenas as qualidades. Todos os momentos juntos nessa fase são brilhantes. Cumplicidade nesse começo não falta. E é nesse período do namoro que nós vamos trazer a orientação bíblica para a sua vida, para que você consiga, você que é pai, orientar os seus filhos no tocante ao namoro que agrada a Deus. Então, nessa fase, é uma fase brilhante. Quem dera que fosse todo o tempo assim. Mas vai chegar um momento no namoro que todo o encantamento do início passará por alguns altos e baixos. E depois de uns tempos juntos, é normal que o casal passe a demonstrar um pouco de personalidade. É nesta fase que o rapaz conhece a personalidade da moça e a moça reconhece, passa a conhecer a personalidade do rapaz. O que não se via, na verdade, até então, passará agora a ser enxergado com o passar dos dias, aqui algo sendo enxergado de forma natural. O namoro, queridos, é uma fase que é uma fase de conhecimento. Do namoro passa para o noivado, do noivado para o casamento. E eu gostaria de destacar aqui, enfatizar, o que significa a palavra namoro. Namoro, à luz do dicionário da língua portuguesa, significa galanteio, quer dizer atrair alguém para si, ou ainda chamar a atenção. E, por fim, quer dizer inspirar amor. E é nessa fase do namoro, que significa aqui a fase do conhecimento entre duas pessoas. O namoro não é um passatempo. O crente em Jesus, o rapaz e a moça que são salvos na pessoa de Cristo Jesus, devem entender que o namoro do crente deve ter um propósito. Logicamente que o propósito é um propósito futuro de constituir uma família. Então, o crente deve entender que o namoro não é um passatempo, mas é o início da procura de uma companheira ou de um companheiro para a jornada da vida. É nessa fase que o rapaz procura a noiva, a sua esposa, para a jornada da vida. E é nessa fase que a jovem procura o esposo para a jornada da vida. Vale a pena lembrar que o jovem cristão, ele deve pedir a confirmação de Deus para o namoro que está acontecendo. Por que assim, pastor? Porque nessa fase chama a atenção o encantamento, a forma brilhante de um olhar para o outro, pronunciar palavras que venham chamar a atenção um do outro. Mas é importante entender, como cristãos, que nós precisamos orar e pedir a Deus a confirmação se esse relacionamento é ou não da vontade de Deus. Saiba, querido jovem, você que está me assistindo neste momento, que a vontade de Deus para a minha e para a tua vida é melhor, é algo superior. Então, muito melhor para você é aguardar e receber a vontade de Deus na sua vida. Então, observando sobre essa questão, eu gostaria de destacar aqui em Gênesis, no capítulo 24,
a orientação bíblica sobre o namoro. E eu me dirijo agora aos pais, que os pais, eles querem que os seus filhos casem no plano de Deus. Por exemplo, Abraão aqui no capítulo 24, é o exemplo de um pai que orientou bem o seu servo de como seria a escolha da futura esposa de Isaac. A palavra Isaac quer dizer riso, e a palavra Rebeca nós encontramos aqui que quer dizer cativante, alguém que cativa. E aquele servo, orientado pelo seu senhor Abraão, ele foi buscar uma noiva para Isaac. E o que nos chama a atenção, à luz da Bíblia, é que o servo cria em Deus e buscava a direção de Deus em oração. No versículo de número 12 do capítulo 24 de Gênesis, nós encontramos aqui o servo dizendo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. E eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela responder, bebe, e dá ainda aos camelos de beber. Seja esta que o Senhor designar-te para o teu servo Isaque, e nisso verei a bondade do Senhor para com meu senhor Abraão. Queridos, ali, naquela fonte de água, havia várias jovens, à tarde, que iam buscar água. Mas o servo, ele pediu a orientação de Deus. Ele pediu a direção de Deus. Isso aqui nos dá uma lição muito importante. Nós precisamos dobrar o joelho e orar e pedir a Deus. Você que é um jovem, ore, busque a presença de Deus. Peça a confirmação de Deus para você não ser frustrado futuramente. Mas aqui o servo, ele cria em Deus e buscou aqui a orientação de Deus para a escolha de uma moça para ser a esposa de Isaac. Em segundo lugar, o servo revelou-se capacitado por Deus para essa grande tarefa de procurar a mulher ideal. E ele procurou esta mulher junto ao poço de água, que significa lugar de trabalho. Entenda isso, jovem. Aqui o servo, ele demonstrou capacitado dessa tarefa de procurar a mulher ideal para Isaac. E ela estava junto ao poço, que significa lugar de trabalho. A preocupação dos pais hoje é, principalmente para os que têm filhas, é o medo de a sua filha se casar com um homem preguiçoso, com um rapaz preguiçoso. E o outro lado também, existem muitos pais, na atualidade, que têm medo de o seu filho casar com uma mulher preguiçosa. Se uma jovem casar com um homem preguiçoso, morre muita gente. Morre a jovem de fome, morre os pais de desgosto e toda a família por causa de uma escolha que deveria ser orientada e deveria também estes buscar a presença de Deus e fazer aqui a sua oração pedindo a direção de Deus para esse relacionamento. Então aqui descreve um lugar de trabalho. Em terceiro lugar, o servo colocou-se na dependência de Deus e orou, no versículo 12. Ele orou pedindo a esposa ideal. Eu quero trazer aqui uma orientação para você que me assiste neste momento. Peço que você compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas sejam edificadas por essa ministração. Aqui eu quero destacar que o servo de Abraão foi atrás da mulher ideal para Isaac. Não existe a alma gêmea no relacionamento, não existe.
Porque o casamento é um mistério de Deus, onde Deus pega duas pessoas diferentes e torna-se uma só. A Bíblia diz: e deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então, é no casamento que eles passam a administrar as suas diferenças. E para essa administração ser bem-sucedida, deve haver, em primeiro lugar, na união destes, para o casamento, amor. O amor é a chave de tudo. Então, quando nós observamos esta expressão bíblica, que o servo aqui se colocou na dependência de Deus e orou. Ele pediu ao Senhor: Senhor, me ajude, parafraseando, a escolher a pessoa certa, a escolher a esposa ideal para Isaac. Eu posso usar aqui a expressão esposa ideal, mas não existe aquela expressão do encantamento do jovem que diz: eu quero encontrar minha alma gêmea. Não existe. O casamento é um mistério de Deus, que Deus pega duas pessoas e une no casamento, tornando ambas uma só carne. E elas vão administrar os seus defeitos, as suas qualidades no casamento. No livro do pastor Hernando Dias Lopes, com o tema Casados e Felizes, ele mostra, muito importante, a felicidade do casamento, trazendo essa orientação no período do namoro. Então, quero destacar ainda, para você que está me assistindo, que a oração daquele servo foi respondida. Antes que ele acabasse de falar, orando, Rebeca saía com seu cântaro e tudo aconteceu conforme o servo pediu a Deus. Ei, jovem, vale a pena orar. Vale a pena dobrar o joelho e falar para Deus. Na fase jovem, os jovens procuram confidentes e contam coisas para os seus amigos mais próximos. Mas você precisa, à luz da Bíblia, a poderosa palavra de Deus, orar e pedir a orientação a Deus para que você tenha um noivado e um casamento feliz. Então vale a pena orar. O jovem precisa orar e na oração o jovem procura estar no centro da vontade de Deus. Deus lhe orienta e, se esse jovem ora, Deus não deixa que ele ou ela seja enganado, mas tudo ocorre conforme a petição da oração. Portanto, vale a pena orar. Quero destacar aqui que existem jovens que iniciam um namoro e nem sequer avisam para os pais. O comportamento do jovem crente deve ser transparente com os seus pais. Os seus pais são seus melhores amigos. Então, quando nós observamos essa expressão, os pais desejam, os pais anelam a felicidade dos filhos. Nós encontramos aqui no capítulo 24 de Gênesis que Abraão desejou a felicidade de Isaac quando ele pediu para o servo procurar uma esposa para ele. E a orientação aqui, que é muito importante, é que os pais, eles precisam saber. O crente que namora escondido, você não está fazendo um procedimento de crente. E esse tipo de namoro não agrada a Deus. É por isso que o tema dessa mensagem é o namoro que agrada a Deus. E nessa observação que os pais devem ser comunicados, você precisa ter o seu pai, a sua mãe, como melhores amigos, para trazer as informações do que está acontecendo à sua volta. Então, repito para você não ter dúvida, Deus não se agrada do namoro do jovem que está namorando às escondidas
sem os pais saberem. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, versículo 1, dizendo: filhos, honra o teu pai e a tua mãe, porque isso é justo. Uma forma de honrar. Uma forma de você honrar os seus pais é comunicando, porque os seus pais já passaram por essa fase. Eles têm algo para lhe ensinar, eles têm algo para lhe orientar. Por quê? Porque eles se preocupam com a sua felicidade. Quero fazer uma pergunta. Qual a idade para namorar? Pastor, qual é a idade que o jovem deve namorar? Eu vou responder para você. Um jovem deve namorar quando se pode casar. Vou repetir, é isso mesmo. A idade para namorar é a idade que se pode casar. Eu estou me referindo aqui que para iniciar um namoro que agrada a Deus, no entanto, é preciso observar alguns princípios antes de uma decisão. E a principal delas aqui é a maturidade dos dois. A maturidade de ambos para iniciar um namoro. Aqui eu quero destacar que Deus não se agrada com o namoro de adolescente. Deus não se agrada. E tem muitos adolescentes na atualidade casando-se precocemente, sem nenhuma maturidade, sem nenhuma experiência, sem nenhuma estabilidade financeira. Porque o texto bíblico diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. O texto não diz: e deixará o menino pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Não. O texto é enfático em dizer: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, tornando os dois uma só carne. A expressão deixará o homem, aqui nós encontramos maturidade. Nós encontramos aqui alguém que está preparado. Então, observando acerca disto, eu quero destacar aqui para essa expressão que para se iniciar esse namoro deve haver maturidade de ambos e ainda deve começar o namoro sendo alguém equilibrado. Se a pessoa for desequilibrada, não tem como iniciar um namoro. Então, essas são algumas orientações para o namoro que agrada a Deus. Não se deve começar o namoro sendo alguém desequilibrado, egocêntrico, característica de pessoas imaturas e infantis. Mas, para se iniciar um namoro, deve haver maturidade de ambos os lados. Procure, jovem, analisar como você e o seu pretendente têm se comportado diante de situações. Observe também qual é a sua reação, qual a reação dele quando uma vontade ou expectativa é frustrada. Como é o comportamento dele? Reações de desequilíbrio vai demonstrar que a pessoa ainda não está preparada para iniciar um relacionamento. Então entenda, a idade para namorar é quando se pode casar. Essa é a razão que adolescentes não seja o momento adequado para iniciar um relacionamento. O adolescente tem que estudar, o adolescente tem que se envolver com seus estudos, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, o que é necessário para começar um namoro? Primeiro, antes de nós observarmos aqui e fazermos a resposta, responder o que é necessário para começar o namoro, antes eu quero destacar aqui mais uma vez que além da maturidade, existem outras características que devem ser observadas. Então, para se iniciar o namoro é necessário, primeiro, ter vida espiritual. Vida espiritual. Em segundo lugar, vida emocional.
Em terceiro, vida material. O que significa isso, pastor? Significa que eu estou falando a um público que serve a Deus, que procura um relacionamento de namoro que agrada a Deus. Então, o que é necessário para iniciar esse namoro? Vida espiritual. Você tem que orar, você tem que se envolver na igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que pedir a Deus orientação, pedindo para Deus trabalhar na sua vida. Em segundo lugar, deve haver vida emocional equilibrada e vida material. Material aqui se refere à vida financeira. Se a pessoa não tem um equilíbrio emocional, se não tem um equilíbrio espiritual, nem tão um pouco financeiro, vai namorar para quê? Para fazer a filha alheia sofrer? Ou fazer o filho alheio sofrer? Então, pense nisso que eu estou lhe dizendo. O que é necessário para iniciar um namoro? Além da maturidade, é necessário preparo espiritual, preparo emocional e preparo material. Ou seja, alguém que já tem planos para constituir uma família. Porque o crente não fica, o crente não tem passatempo. Se você que está me assistindo é daqueles que gosta de colecionar números, dizendo, eu gosto de ficar, eu gosto de beijar, se converta. Deus não se agrada com esse tipo de namoro. Mas o namoro que agrada a Deus é um namoro com propósito. Pastor, o que é um namoro com propósito? É que deve visar a glória de Deus. Deve visar a glória de Deus. O que é visar a glória de Deus? A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 11, versículo 36, dizendo, porque dele e para ele e por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que isso quer dizer? Quer dizer que no namoro que tem um propósito por parte do jovem crente, esse propósito de ele respeitar a moça, de ele entrar em contato com os pais, manter a comunicação, isso glorifica a Deus. Mas existem muitos casais de namorados que se infiltram em um jugo desigual. E a Bíblia, a poderosa palavra de Deus, vai nos orientar que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele diz, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há das trevas com a luz? Observe que no capítulo 24 de Gênesis, Abraão pediu para o servo não procurar mulheres dentre os cananeus, mas na região da Mesopotâmia, onde eram ali a região dos seus pais. O que isso significa? Significa, jovem, que você não pode namorar com descrente. É pecado. Deus não se agrada. Por quê, pastor? Porque em 2 Coríntios 6 e 14 diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, observando essa expressão bíblica, é pecado o jovem namorar com um descrente. Porque o apóstolo Paulo pergunta, que comunhão tem a justiça com a injustiça? Que comunhão deve haver entre a luz e as trevas? Então, nós não devemos nos prender a um jugo desigual. Eu quero orientar você, jovem, tome cuidado com pessoas que usam a palavra de Deus e dizem, porque eu sou vaso entre aspas, e lança uma palavra de profecia para você, que é, na verdade, uma profetada, para orientar você a se casar. Mas tome cuidado com isso. A questão do namoro que agrada a Deus, você tem que passar a pedir a orientação de Deus, orar.
se a família da jovem se dá com a sua família, os seus pais com os pais da jovem, os pais do rapaz, eles entram num comum acordo, aí, sendo eles crentes, aí esse namoro tem tudo para agradar a Deus, porque está acontecendo de forma transparente. Agora, se o teu pai, escute o que eu vou dizer, se o teu pai te orientar e dizer, meu filho, essa jovem não é para você. Se o teu pai dizer, minha filha, esse rapaz não é para você, atenda ao seu pai. O seu pai já passou por essa fase. Atenda ao seu pai. Existem casais de namorados que na orientação do pai, nesse particular, eles ficam chateados com os pais, se rebelam contra os pais, mas lá na frente, eu quero usar aqui uma expressão simplória, lá na frente eles quebram a cara e olham para trás e dizem, o meu pai tinha razão, a minha mãe tinha razão, e eu naquele tempo não dei ouvidos e agora eu estou sofrendo. Então, não esconda do seu pai. Se o seu pai disser, sai desse namoro, saia. Se o seu pai disser, vamos orar, porque tem tudo para dar certo, vamos pedir a confirmação de Deus, ore junto com seu pai, ore junto com a sua mãe, porque eles querem o melhor para a tua vida. Eles querem a felicidade do teu casamento. Quero observar mais ainda, aqui, que o namoro deve ocorrer apenas no contexto de pessoas da mesma fé. Meus irmãos, se você é crente em Jesus, você não pode se envolver com uma pessoa que não é crente. Ou pessoas que frequentam uma fé diferente. Fé aqui eu estou me referindo à doutrina que nós cremos. Então tudo isso deve ser observado. Eu conheço histórias de jovens que não ouviram seus pais, que ainda hoje sofrem por causa da escolha que eles fizeram no período do namoro, que é uma fase de conhecimento. E quero dizer para você, jovem, se o temperamento do rapaz no período do namoro, ele se arma para lhe dar um tapa, pula fora, que não é de Deus. Porque se no namoro ele está mostrando esse temperamento, no casamento vai ser muito pior. Então, eu enfatizo aqui esta noite, o namoro que agrada a Deus, o jovem tem que orar. A jovem tem que orar e pedir a confirmação de Deus para que você tenha uma vida feliz. Eu tenho certeza, se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Não se apresse em se casar, estude, faça o vestibular, curse uma faculdade, porque tudo debaixo do céu tem o tempo determinado. Então, os seus pais desejam sempre o melhor para você. Quero destacar aqui que os filhos, eles devem obediência aos pais. A palavra filho aqui, traduzido como filho, a palavra traduzida como filho aqui, não se limita à criança pequena, mas se limita, mas indica todo e qualquer filho não casado que vive sob a autoridade dos pais. Então, os filhos devem ouvir os pais. Então, o namoro deve ocorrer dentro da maturidade cristã. O namoro visa objetivos futuros comuns. Então, o crente, o jovem, o homem de Deus, a mulher de Deus, não namora para passar tempo. Namora com o propósito de se casar. E aqui, nesta ministração, estamos dando a orientação para você. A orientação de o que é o namoro, como deve ser os requisitos necessários para se iniciar o namoro, quando se deve namorar, e nós estamos enfatizando aqui que o namoro deve ser com propósito, e eu estou mostrando aqui a você princípios para o namoro que agrada a Deus. Primeiro, você não deve namorar com alguém que não é da mesma fé, de alguém que não é crente, principalmente. Então, aqui, o namoro deve ocorrer dentro da maturidade e visar objetivos futuros. Quero destacar aqui
que você não pode esquecer que a obediência aos seus pais independe se são crentes ou não. Deus concedeu a eles poder de cuidar da sua vida. Então, se o teu pai é crente ou não, e o teu pai está te orientando, ouça o seu pai. Ouça os seus pais. Envolva os seus pais pedindo oração para que conheça o rapaz ou a moça com quem você gostaria de namorar. E pergunte a eles o que eles pensam daquela pessoa que você está observando e o projeto do namoro. E se os seus pais disserem que não dá certo, obedeça, porque eles têm maturidade para isso. Se os seus pais observarem que durante o namoro a pessoa que você namora não tem maturidade e pedirem para terminar o namoro, pule fora. Termine o namoro. Quero dizer aqui para você que está me assistindo que o namoro que agrada a Deus é do jovem e da jovem que tem o desejo de ter a felicidade no casamento. Para isso, busca Deus, para isso ouvem os seus pais, e eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua obediência e logo você estará noivando e, por fim, casando e sendo feliz e glorificando a Deus no teu casamento. Tá ok? Quero encerrar essa palavra, essa orientação no tema o namoro que agrada a Deus. Quero dizer para você o seguinte: veja com cuidado tudo o que foi ensinado. Busque a Deus em primeiro lugar, dedique-se aos seus estudos, não deixe de ouvir os seus pais, que fazendo assim Deus preparará a pessoa com que você vai casar e você será feliz no casamento. Receba essa palavra de Deus na tua vida, você que é jovem, você que é pai, você que está namorando, busque a Deus e não esqueça, não se prenda a um jugo desigual. Não namore escondido dos seus pais, porque esse tipo de namoro não agrada a Deus. O namoro que agrada a Deus é aquele que tem propósito. O namoro que agrada a Deus é aquele que atenta, ambos atentam para a orientação bíblica. Namoro que agrada a Deus é aquele que inicia quando estão preparados para namorar. Namoro que agrada a Deus é aqueles que têm uma vida espiritual equilibrada, uma vida emocional equilibrada e uma estabilidade financeira. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu vou orar por você. Ore comigo nesse momento. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos e não esqueça de inscrever no meu canal no YouTube. Nós temos mensagens que enriquecerão e edificarão a sua vida. Eu já tem vídeo novo no canal, mensagem nova para abençoar a tua vida. Ore comigo nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez em tua presença. Eu elevo a minha voz em oração para te louvar, Senhor, por essa oportunidade rica que o Senhor nos dá de ministrar a tua poderosa palavra. E nesse momento, abençoa, meu Pai, os jovens da tua casa, abençoa os pais na orientação, e que os jovens venham buscar a Deus, e que o namoro venha agradar a Deus, para que tenha um noivado feliz e um casamento feliz, duradouro, para a glória do teu santo nome. Pai, te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.